partes, ações e tarefas relacionadas a essas responsabilidades, porém, continuam responsáveis por essas ações e tarefas. São também responsáveis pela aplicação dessa norma quaisquer pessoa física ou jurídica para os quais o titular ou empregador tenha formalmente delegado responsabilidades específicas. As responsabilidades básicas dos titulares são: número 1, implantar, implementar e documentar um sistema de proteção radiológica em consonância com a natureza e extensão dos riscos associados com as práticas e intervenções sob sua responsabilidade, em conformidade com esta norma e demais normas aplicáveis estabelecidas pela CNEM. Letra B. Determinar as medidas e os recursos necessários para garantir o cumprimento das diretrizes de proteção radiológica dessa norma e assegurar que esses recursos sejam fornecidos e que essas medidas sejam implementadas corretamente. Ainda a responsabilidade dos titulares: rever continuamente tais medidas e recursos, identificar quaisquer falhas e deficiências na sua aplicação, corrigi-las e evitar suas repetições, bem como verificar regularmente se os objetivos de proteção radiológica estão sendo alcançados. Letra D. Estabelecer mecanismos para facilitar a troca de informação e cooperação entre todas as partes interessadas com relação à proteção radiológica, incluindo a segurança das fontes. Letra E. Manter os registros apropriados relativos ao cumprimento de suas responsabilidades. Observe que, perante a CNEM, a pessoa da instalação que será cobrada, que será auditada e que será notificada e, eventualmente, incriminada em alguma situação, seja civil, ou qualquer crime ambiental, qualquer deslize que haja em termos de radioproteção por parte da instalação, a estrutura existente é de responsabilidade do titular. E ele, titular, normalmente o gerente industrial, o diretor industrial da empresa, ou enfim, a quem a empresa atribuir essa responsabilidade, é aquele camarada que assina o plano de radioproteção que está na CNEM, esse camarada é que será indiciado em alguma eventual notificação, auditoria, enfim, intimação que a empresa venha a receber por parte da CNEM. Então, todas as correspondências entre uma instalação e a CNEM são trocadas com o titular da instalação. Ainda, letra F, tomar as ações necessárias para assegurar que os IOEs estejam cientes de sua segurança, que sua segurança é parte integrante de um programa de proteção radiológica, no qual os IOEs possuem obrigações e responsabilidades, tanto pela sua própria proteção, como pela de terceiros. Então vejam bem, o que está colocado nesse item, responsabilidades gerais em prática de intervenção, é aquilo que eu normalmente explico em toda a instalação que eu assumo a responsabilidade como supervisor de radioproteção. O meu primeiro diálogo é sempre com o titular da instalação, deixando bem claro a ele qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade e, importante, que será criado na empresa um órgão ou um departamento, como queiram chamar, tá? Independente das estruturas hierárquicas existentes. Então, o serviço de radioproteção deve ter uma linha direta entre a execução ou a prática da radioproteção e o titular da empresa. Não pode seguir os trâmites legais de hierarquia, de chefia, de supervisão, enfim. Surgiu a necessidade, essa necessidade é levantada, é obrigação de todo e qualquer integrante da equipe fazer com que isso funcione. O que é preciso?
é preciso recursos, é preciso ações, é preciso intervenções. Então, esse assunto tem que ser levado diretamente ao titular da empresa, sem que fique pairando sobre os trâmites hierárquicos da empresa, as dependências, enfim. Tem que se dar uma agilidade a todo e qualquer processo que envolva radioproteção, quer seja processos administrativo, que dirá em qualquer situação de anomalia, qualquer situação de emergência. Ainda responsabilidades. No caso de falhas do cumprimento de qualquer requisito dessa norma, os titulares, vejam, são responsáveis. Número 1. Investigação das causas e consequências. Número 2. Adoção das medidas apropriadas para evitar repetição de falhas semelhantes. C. Comunicado à CENEM, na forma e nos prazos por ela estabelecidos, as causas e as ações corretivas ou preventivas adotadas ou que devam ser adotadas. Essa comunicação deve ser em caráter de urgência, sempre que uma situação de emergência tenha se iniciado, esteja se desenvolvendo ou em vias de se desenvolver. Existe uma PR, que vamos ver na sequência, tá? Na quais esses prazos são estabelecidos em função do tipo de ocorrência, né? E do tipo de dose estimada nessa ocorrência. Por último, então, a adoção de quaisquer outras ações especificadas pela CENEM. Os titulares devem permitir aos inspetores da CENEM o acesso às suas instalações e registros para fins de verificação do cumprimento dos requisitos dessa norma. Chamam-se, tá, inspeções regulatórias. Essas inspeções são feitas de forma aleatória, sem aviso prévio. Um belo dia, chega uma equipe de fiscal da CENEM na portaria, gostaria de falar com o titular da instalação. Na sequência, o supervisor de proteção radiológica, na ausência desse, o supervisor substituto, e vamos auditar e vamos verificar como é que o sistema funciona. Então, isso realmente existe, segundo consta, alguma regrinha com relação à periodicidade dessas visitas, em função da quantidade de fontes radioativas ou denúncia de irregularidades ou suspeitas por parte de órgão de que alguma coisa não esteja muito bem com determinada instalação em função do histórico apresentado e de documentações apresentadas. Então, no caso de exposições médicas, que não é o nosso caso, mas só para salientar, o acesso pelos inspetores da CENEM aos registros não deve incluir a identificação individual dos pacientes, excesso com o expresso consentimento do mesmo. Aqui os requisitos para a prática, então vejo que tem uma série de itens a ser observado e vamos detalhar cada um deles. Então, o requisito fundamental: qualquer ação envolvendo prática ou fontes associadas a essas práticas só pode ser realizada em conformidade com os requisitos aplicáveis da norma, a não ser que resulte exposição excluída do controle regulatório da CENEM ou que a fonte esteja isenta ou dispensada desse controle. Então, isso aqui existe uma PR também que regulamenta, estabelece valores, né, de isenção, oportunamente vamos verificar. Para a realização de uma prática deve ser considerada todas as ações e etapas envolvidas, desde a escolha do local até o descomissionamento ou até o fim do controle institucional da instalação, tendo como base os critérios técnicos sólidos, os quais devem, letra A, considerar as normas pertinentes à CENEM, assim como outros códigos e normas técnicas aceitos pela CENEM. Incluir margem de segurança suficiente de forma a garantir o desempenho seguro durante a existência da fonte, atendendo em especial à prevenção de acidentes e à mitigação de suas consequências, tanto no presente como no futuro. As fontes e instalações devem ser mantidas em condições de segurança tais que sejam prevenidos roubos, avarias e quaisquer ações de pessoas físicas ou jurídicas não autorizadas. Deve-se aplicar às fontes e instalações um sistema de segurança e proteção do tipo barreiras múltiplas,
que esteja em consonância com a intensidade e com a probabilidade dessas exposições potenciais envolvidas. Toda pessoa física ou jurídica com a intenção de realizar qualquer ação relacionada a práticas ou fontes associadas a essas práticas deve submeter requerimento à CENEM para obtenção das licenças, autorizações ou qualquer outros atos administrativos pertinentes de acordo com as normas aplicáveis à CENEM. Pessoa física para a qual não seja exigido ato administrativo emitido pela CENEM deve estar devidamente habilitada ou ser supervisionada por profissional habilitado pela CENEM. Em relação a produtos para consumo, são necessários requerimentos somente para fabricação, montagem, importação e distribuição. Os titulares são os responsáveis por estabelecer e implementar as medidas técnicas e organizacionais necessárias para garantir a segurança das fontes sob sua responsabilidade e a proteção radiológica em exposições ocupacionais, médicas e do público. As partes para as quais foram delegados pelos titulares ações, tarefas relacionadas à norma devem estar devidamente habilitadas pela CENEM conforme atos administrativos ou normas. Requisitos administrativos. Então, aqui alguns aspectos agora que merecem uma atenção especial nossa. Então, vejam o primeiro item alertado aqui. Os titulares devem manter uma estrutura de proteção radiológica, então o serviço de radioproteção, dimensionada de acordo com o porte da instalação, conforme estabelecido pela CENEM. Ok? Essa estrutura deve conter com pelo menos um indivíduo habilitado pela CENEM como supervisor de proteção radiológica. Os titulares devem solicitar autorização à CENEM para introduzir modificações na prática ou nas fontes associadas a essas práticas para as quais tenham sido autorizadas, sempre que tais modificações possam ter implicações significativas na segurança das fontes ou na proteção radiológica. É vedada a execução dessas modificações antes que tenham sido autorizadas pela CENEM. A isenção dos requisitos dessa norma será concedida sempre que as práticas e as fontes associadas a essas práticas se enquadrem em critérios de isenção estabelecidos pela CENEM em posição regulatória específica que veremos a seguir. As fontes radioativas, incluindo materiais e objetos contendo radionuclídeos associados às práticas, poderão obter dispensa do controle regulatório sempre que se enquadrarem nos critérios de dispensa estabelecidos pela CENEM nas posições regulatórias específicas. Outro requisito administrativo importante é em relação ao plano de proteção radiológica. Então, antes de qualquer tipo de ação de uma instalação em relação a fontes radioativas, ela deve, em primeiro lugar, como já foi dito, possuir um supervisor de radioproteção responsável. O segundo passo dessa instalação é montar um plano de proteção radiológica, que deve conter, no mínimo, as seguintes informações. Letra A, identificação da instalação e da sua estrutura organizacional, com uma definição clara das linhas de responsabilidade e requisitos responsáveis, e respectivos responsáveis. Letra B, objetivo da instalação e descrição da prática. Letra C, função, classificação e descrição das tarefas da instalação. Letra D, descrição da equipe, instalações e equipamentos que compõem a estrutura do serviço de proteção radiológica. Letra E, descrição das fontes de radiação e dos correspondentes sistemas de controle e segurança, com detalhamento das atividades envolvendo essas fontes. Ainda sobre o plano. Letra F, demonstração da otimização da proteção radiológica ou de sua dispensa. Letra G, função, qualificação e jornada de trabalho dos IOEs envolvidos com essas práticas. Letra H, estimativa das doses anuais para os IOEs e indivíduos do público em condições de exposição normal. Letra I, descrição dos programas e procedimentos relativos à monitoração individual, monitoração da área, monitoração de efluentes e monitoração do meio ambiente, se for o caso.
descrição do sistema de gerência de rejeitos radioativos, se for o caso, descrição do sistema de liberação de efluentes radioativos, se for o caso. Ainda sobre o plano, letra L, descrição do controle médico de IOE, incluindo planejamento médico em caso de acidentes. Letra M, programas de treinamento específico para IOEs e demais funcionários eventualmente. Letra N, níveis operacionais e demais restrições adotados. Letra O, descrição dos tipos de acidentes previsíveis, incluindo o sistema de detecção dos mesmos, destacando os mais prováveis e os de maior porte. Ainda sobre o plano, letra P, planejamento de resposta em situações de emergência até o completo restabelecimento da situação normal. Letra Q, regulamento interno e instruções gerais a serem fornecidas por escrito aos IOEs e demais trabalhadores, visando a execução segura de suas atividades. E letra R, programa de garantia da qualidade aplicável ao sistema de proteção radiológica. Então, esse seria o corpo informativo do plano de proteção radiológica. Além disso, esse plano deve compor um conjunto de anexos, então, no qual vai se colocar toda a documentação pertinente à radioproteção, os registros, procedimentos adotados, né? Documentação em relação à parte de dosimetria, à parte de instrumentos de monitoração, enfim, toda a tratativa de documentação referente ao plano de radioproteção, que na verdade é, digamos assim, uma bíblia do serviço de radioproteção. Então, tudo aquilo que envolva a proteção radiológica de qualquer instalação tem que estar versando no plano de proteção radiológica. Bom, como já foi citado, toda instalação em primeira ação deve possuir um supervisor de proteção radiológica para conduzir essa implantação do serviço de radioproteção e a elaboração do plano de proteção radiológica. Então, as responsabilidades do supervisor de proteção radiológica, aparentemente bastante simples, né? São 4 letras, que eu costumo dizer são 4 letrinhas que choram, né? Então, na verdade, o que nós temos aqui? A letra A, como responsabilidade do supervisor de proteção radiológica, assessorar e informar a direção da instalação, no caso o titular, né, sobre todos os assuntos pertinentes, né, à proteção radiológica. Então, tudo que envolva proteção radiológica é responsabilidade do supervisor. Letra B, zelar pelo cumprimento do plano de proteção radiológica aprovado pela CENEM, que é a bíblia da proteção radiológica da instalação. Letra C, planejar, coordenar e implementar e supervisionar as atividades do serviço de proteção radiológica, de modo a garantir o cumprimento dos requisitos básicos de proteção radiológica. Então, como eu mencionei, esse setor ou esse departamento criado na empresa, ele é de inteira responsabilidade perante o titular do supervisor de proteção radiológica, certo? Então, cabe a ele fazer com que o sistema rode, que a equipe esteja adequada e que cumpra os requisitos estabelecidos nesse serviço de proteção radiológica e no plano de proteção radiológica implantado na empresa. E, por último, a letra D, é responsabilidade do supervisor de proteção radiológica coordenar o treinamento, orientar e avaliar o desempenho dos IOEs, sob o ponto de vista de proteção radiológica. Entenda-se também como, fazendo parte desse item, a reciclagem, né, de todas as pessoas envolvidas. Uma outra particularidade com relação ao supervisor de proteção radiológica, como foi dito lá no item anterior, o requisito para qualquer instalação é possuir, no mínimo, né, um supervisor de proteção radiológica credenciado pela CENEM. Ok? Então, evidentemente que esse supervisor de proteção radiológica, então, no mínimo ele um dia vai estar afastado, ele um dia vai estar doente, ele um dia vai estar de férias,
certo? Então, obrigatoriamente, esse supervisor de radioproteção, ele é, por força dessa exigência aí, ele é obrigado pela norma a treinar, certo? Pelo menos um supervisor substituto, tá? Para que, na eventual ausência dele, por algum motivo, então essa pessoa esteja devidamente treinada e capacitada por ele, supervisor de radioproteção, para responder a qualquer situação que ocorra em situação de emergência ou numa eventual auditoria por parte do órgão, esteja ele apto a responder por todo e qualquer aspecto de documentação, de procedimentos, enfim, ele é os olhos do supervisor de radioproteção quando esse não estiver na instalação. Então, recomenda-se que pelo menos, tá, uma pessoa, então, esteja ocupando essa função de supervisor de radioproteção, né? Ressaltando-se que, né, o fato de tu ter um supervisor de radioproteção substituto também pode decorrer naquele problema. Tem? Esse supervisor um dia vai estar afastado, ou um dia ele vai estar de férias, e se numa eventualidade de cruzamento do supervisor titular estar afastado ou estar em férias, e num descuido, eventualmente, esse supervisor substituto também ou estar doente, ou afastado, ou em férias, é uma fragilidade do sistema. Então, dessa forma, eu recomendo e procuro, em todas as instalações pelas quais sou responsável, ter, no mínimo, 2 supervisores substitutos em igualdade de condições, certo? E com igualdade de responsabilidades também, dividindo todas as atividades de proteção radiológica para, numa eventualidade de desencontro, por qualquer motivo, esteja ele, então, atualizado, apto e a qualquer momento a responder qualquer situação que possa ocorrer de proteção radiológica. Um outro requisito é o requisito exigido na norma da justificação. Então, nenhuma prática ou fonte associada a essa prática será aceita pela CNEM, a não ser que a prática produza benefícios para os indivíduos expostos ou para a sociedade, suficientes para compensar o detrimento correspondente, tendo em vista fatores sociais e econômicos, assim como outros fatores pertinentes. As exposições médicas de pacientes devem ser justificadas, ponderando-se os benefícios do radiodiagnóstico ou terapêutico que elas venham a produzir, em relação ao detrimento correspondente, levando-se em conta os riscos e benefícios de técnicas alternativas disponíveis que não envolvam exposição. Ainda com relação à justificação, com exceção das práticas com exposições médicas justificadas, as seguintes práticas não são justificadas sempre que, por ação deliberada de substâncias radioativas ou por ativação, resulta em aumento de atividade nas mercadorias ou produtos associados. Então, nesse caso, letra A, as práticas que envolvam alimentos, bebidas, cosméticos ou qualquer outra mercadoria ou produtos destinados à ingestão, inalação, incorporação percutânea ou aplicação no ser humano. Letra B, as práticas que envolvam uso frívolo de radiação ou substâncias radioativas em mercadorias ou produtos, estando incluídos desde já brinquedos e objetos de joalheria ou de adorno pessoal. C, exposições de pessoas para fins de demonstração ou treinamento. Outro requisito importante nas práticas que devem ser adotadas em qualquer instalação é a questão da limitação de dose. Então, a exposição normal dos indivíduos deve ser restringida de tal modo que nem a dose efetiva, nem a dose equivalente nos órgãos ou tecidos de interesse causados pela possível combinação de exposições originadas por práticas autorizadas excedam o limite de dose especificado na tabela a seguir, salvo em circunstâncias especiais e autorizados pela CNEM. Esses limites de dose não se aplicam a exposições médicas. Então, isso aqui é específico para aplicações de medidores nucleares, aplicações industriais de radiação.
Então vejam que para os limites de dose anual, tá? Para indivíduo ocupacionalmente exposto, então aquele que trabalha com radiação, para o corpo inteiro, esse valor é de 20 milisievert. Então, durante um ano, é o limite máximo que o camarada pode levar no corpo inteiro. Para o cristalino dos olhos, esse limite também é de 20 milisievert, foi recentemente alterado pela resolução CNEM número 114. Para a pele, esse valor é de 500 milisievert, mãos e pés, 500 milisievert. Então vejam essa diferença de valores aqui, né, é fundamentada na questão da criticidade dos órgãos do ser humano. Então, corpo inteiro e cristalino dos olhos entende-se região de órgãos críticos, né? Aqui pele e mãos são região basicamente composta de ossos e músculos que não possuem nenhum órgão crítico para o ser humano. Então o limite nesse caso é maior. Para os indivíduos do público, o valor de dose para o corpo inteiro é 1 milisievert, né? Para o cristalino dos olhos é 15 milisievert e para a pele o valor é 50 milisievert. Observe que esses valores são para indivíduo do público, são estimativos em função de quê? De que essas pessoas não são dosimetradas, certo? Então, isso aqui é bem plausível em função de que todo IOE possui um histórico dosimétrico para ser fundamentado. No caso de indivíduo do público, são valores estimativos, são valores calculados. Ainda sobre aquela tabelinha, existem alguns comentários que devem ser observados. Então veja, na letra A, para fins de controle administrativo efetuado pela CNEM, o termo dose anual deve ser considerado como ano calendário, isto é, no período decorrente de janeiro a dezembro de cada ano. Letra B, a média aritmética em 5 anos consecutivos, que é o 20 milisievert, desde que não exceda 50 milisievert em qualquer ano. Então, o que significa isso? Se numa eventualidade um IOE receba 50 milisievert no seu primeiro ano de atividade, nos 5 anos, sendo uma média aritmética para os 5 anos, então, se é 20 milisievert por ano, em 5 anos, ele teria direito, entre aspas, né, a uma dose máxima de quanto? De 100 milisievert, correto? Então, se por alguma eventualidade ele receber no primeiro ano de trabalho 50 milisievert, o que vai ficar para os demais 4 anos, os próximos 4 anos? Então, 100 menos os 50 vai dar 50. 50 dividido por 4 anos vai dar um valor menor que 20 milisievert. Então, essa questão na média aritmética tem que ficar bem clara em situações anormais de exposição. A letra C, em circunstâncias especiais, a CNEM poderá autorizar um valor de dose efetiva de até 5 milisievert em um ano, desde que a dose média por um período de 5 anos não exceda a 1 milisievert. Também é exemplo, isso vale para indivíduo do público, tá, pessoal? A letra B é para IOE, a letra C é para indivíduo do público. Então também existe essa situação. E a letra D, o valor médio em 1 centímetro de área em relação à região mais irradiada. Então vejam, essa limitação de dose individual, os valores de dose efetiva se aplicam à soma das doses efetivas causadas por exposições externas, com as doses efetivas comprometidas integradas de 50 anos para adultos e até a idade de 70 anos para criança, causadas por incorporações ocorridas no mesmo ano. Ainda sob limitação de dose, para mulheres grávidas ocupacionalmente expostas, suas tarefas devem ser controladas de maneira que seja improvável que, a partir da notificação da gravidez, o feto receba uma dose efetiva superior a 1 milisievert durante o resto do período de gestação. Então, por que dessa preocupação aí? Porque a mulher ocupacionalmente exposta, à medida que fique grávida, ela vai carregar no seu ventre quem?
um indivíduo do público, certo? Uma vez que ela é dosimetrada, agora esse indivíduo em formação não é dosimetrado, então ele tem que se enquadrar dentro da regra do indivíduo do público. Então, a recomendação que se tem em todas as situações de mulher ocupacionalmente exposta que fique grávida, que seja afastada do serviço do contato com radiação ionizante, porque é pouco provável que alguém consiga, de sã consciência, garantir que durante as atividades dela não haja nenhum risco de que esse feto possa receber um valor de dose abaixo de 1 milisievert. Então, a recomendação prática é o quê? Afasta do serviço de radioproteção. Indivíduos com idade inferior a 18 anos não podem estar sujeitos a exposições ocupacionais. Assiste a pacientes. As doses devem ser restritas de forma que seja improvável que algum desses acompanhantes ou voluntários receba mais de 5 milisievert durante o período de exame, diagnóstico ou tratamento do paciente. A dose para crianças em visita a pacientes que forem administrados materiais radioativos deve ser restrita de forma que seja improvável que exceda 1 milisievert, que é o valor do indivíduo do público. Vejam, um outro princípio importantíssimo que deve ser um crédulo para quem trabalha em radioproteção é o princípio da Lara. Então, vejam o texto. Em relação às exposições causadas por uma determinada fonte associada a uma prática, salvo no caso de exposições médicas, a proteção radiológica deve ser otimizada de forma que a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de ocorrência de exposição mantenham tão baixas quanto possível, né? Quanto possa ser razoavelmente execuível, tendo em vista os fatores econômicos e sociais. Então, esse é o famoso princípio do ALARA, né? Que é uma abreviação do termo em inglês. Então, tão baixa quanto razoavelmente execuível. Então, isso deve ser uma fissura na vida de todos que trabalham em radioproteção, de tal forma que sempre esgotaremos todos os recursos execuíveis, né, pessoal? Ninguém vai inventar uma mega estrutura, uma coisa inviável, tanto fisicamente quanto economicamente de fazer, certo? Para reduzir radiação que não seja razoavelmente execuível. Então, mas o que nós de radioproteção devemos perseguir é tão baixa quanto, então, todos os esforços que a gente puder fazer para nossa proteção, para do nosso colega IOE, para do indivíduo do público, nosso colega de empresa, nós não devemos poupar suor, esforços, neurônios para perseguir. Tem que ser uma perseguição implacável de qualquer elemento que trabalha em radioproteção, manter as doses tão baixa quanto razoavelmente execuível. Eu costumo sempre dizer assim, o objetivo de quem trabalha em radioproteção tem que ser dose zero. Ah, mas é impossível dose zero porque existe o background. Ok, existe o background. Agora, acima do nível de background, então nós devemos ter assim, nós de radioproteção não temos o direito, certo, de submeter qualquer pessoa, seja IOE, seja indivíduo público, a uma radiação desnecessária. Então, se nós tivermos a consciência de que esgotamos todos os nossos recursos técnicos, recursos econômicos, recursos científicos para reduzir, aquele é o valor, o mínimo que se consegue, bom, ok, então aí nós estamos praticando a Lara. Agora, simplesmente querer se dar ao direito de atribuir o limite de dose para um IOE, porque a norma permite até 20 milisievert, então podemos irradiar o IOE até 19,9999, porque a norma permite 20, não, de forma alguma. Isso aí é o limite máximo que a norma permite, e o nosso objetivo
em radioproteção tem que ser, entende? Zero. Background, certo? Então isso deve ser uma fissura nas nossas vidas, homens e mulheres que atuam em radioproteção. E não devemos abrir mão disso. Otimização. Então, ainda dentro do princípio de Alara, existe uma norma, né, existe até um valor econômico que é atribuído para a otimização. Então, nas avaliações quantitativas de otimização, o valor do coeficiente monetário por unidade de dose coletiva não deve ser inferior em moeda nacional corrente ao valor equivalente a $10.000 por pessoa sievert. Então, existe até um valor, certo, atribuído para que a gente consiga fazer essa otimização. Ainda dentro de otimização, a menos que a CNEM solicite especificamente a demonstração de otimização de um sistema de proteção radiológica, é dispensável quando o projeto do sistema assegura que em condições normais de operação se cumpram 3 das seguintes condições. Então vejam, letra A dose efetiva anual média para qualquer IOE não exceda 1 milisievert, que é o quê? Valor para o indivíduo do público, correto? Dose anual máxima para indivíduo público. A dose efetiva anual média para indivíduos do grupo crítico não ultrapasse 10 microsievert. E letra C, a dose efetiva coletiva anual não supera o valor de uma pessoa sievert. Como condição limitante do processo de otimização da proteção radiológica de uma instalação, deve ser adotado um valor máximo de 0,3 milisievert para a restrição da dose efetiva anual média para indivíduos do grupo crítico. Os efeitos cumulativos de cada liberação anual de qualquer efluente devem ser restringidos de forma que seja improvável que a dose efetiva em qualquer ano exceda o limite de dose aplicável. Deve-se levar em conta os indivíduos a qualquer distância da fonte, abrangendo as gerações atuais e futuras, as liberações acumuladas e as exposições decorrentes de todas as demais fontes e práticas pertinentes submetidas a controle. Então, os requisitos de gestão exigidos na norma NN 3.01 devem se fundamentar da seguinte maneira. Então, o titular deve fomentar e manter uma cultura de segurança para estimular e fortalecer atitudes e comportamentos que contribuam para aprimorar a segurança das fontes e a proteção radiológica. Então, o sistema de garantia da qualidade estabelecido e implementado pelo titular, né, ou sob a responsabilidade do titular, deve proporcionar, no que se refere à proteção radiológica, letra A, garantia de que os requisitos específicos estão satisfeitos e, letra B, mecanismos e procedimentos de controle da qualidade para revisar e avaliar se as medidas de proteção radiológica adotadas são efetivas. Requisitos de gestão. Deve ser tomadas medidas para reduzir o quanto for exequível a contribuição de erros humanos que levem a acidentes ou outros eventos que possam vir a originar exposições inadvertidas ou não intencionais em qualquer indivíduo. A verificação da proteção radiológica. Então vejam que a recomendação que a norma NN 3.01 nos traz diz o seguinte: devem ser realizadas análises relativas à proteção radiológica e à segurança das fontes associadas às práticas em todas as ações e estágios envolvidos, desde a escolha do local até o descomissionamento ou até o fim do controle institucional, a fim de, letra A, identificar as situações em que possam ocorrer exposições normais e potenciais, levando em consideração os efeitos de eventos externos às fontes, que envolvam diretamente as fontes e os equipamentos a elas associados. Letra B, determinar a magnitude prevista das exposições normais e, quando razoável e exequível, estimar as probabilidades e os valores das exposições potenciais. Ainda dentro da verificação de proteção radiológica, novamente, pessoal, o titular é o responsável pela monitoração radiológica e medição dos parâmetros necessários para verificar os cumprimentos dos requisitos prescritos nessa norma.
Para fins de monitoração e verificação do cumprimento dos requisitos de proteção, o titular deve dispor de procedimentos e instrumentação suficientes e adequados. Então vejam aqui também um item de muita relevância e muita importância, muitas vezes questionados pelos titulares das instalações com relação à instrumentação. Então, o que diz aqui? Instrumentação suficiente e adequada. Então, o primeiro instrumento que qualquer instalação vai ter que ter é um monitor de radiação, certo? Ok, então, um monitor de radiação, beleza. Será que é adequado? Vamos ler o parágrafo seguinte. A instrumentação deve ser corretamente mantida e, quando aplicável, testada. E, vejam, calibrada em intervalos apropriados, usando-se como referência padrões rastreáveis aos padrões nacionais ou internacionais. Ou seja, eu vou ter que encaminhar periodicamente esse monitor de radiação para uma calibração externa. O que significa? Que durante aquele período eu vou ficar sem o monitor dentro da instalação. E aí, se ocorre alguma emergência, alguma necessidade, algum monitoramento regular de área, eu não tenho um medidor porque ele está em calibração. Então, esse é o argumento que a gente de radioproteção tem para que convencer ao titular da instalação, nós precisamos, no mínimo, 2 medidores, certo? Então, vamos manter a periodicidade desses 2 monitores defasada, pelo menos a cada 6 meses, de tal forma que sempre eu tenha na instalação um instrumento devidamente calibrado, devidamente rastreado ao padrão nacional. Então, isso é um cuidado que todos de radioproteção devem ter, no sentido de evitar que haja uma transposição, né, entre a calibração de um medidor e outro, senão de repente tem 2 medidores e deixa as 2 calibrações vencer, e isso acontece, pessoal, tá? Deixa as 2 calibrações vencer e aí estamos com uma não conformidade de sistema, né, uma não conformidade de ISO 9000, utilizando monitor de radiação com calibração vencida, mesmo tendo os procedimentos de cheque de pré-uso, sob o ponto de vista de metrológico, nós estaremos cometendo uma não conformidade, que é séria. Então, muito cuidado, entende? Mesmo que haja um setor, enfim, alguém responsável pela instrumentação, é dever de todo IOE, cada vez que pegar um instrumento, verificar a data de calibração dele, se está adequado, e se está por vencer, já aproveitar, ele como usuário, alertar o responsável, olha, está por vencer esse instrumento, vamos mandar para calibração enquanto há tempo hábil. Dentro de verificação de proteção radiológica, o titular deve manter registro dos resultados das monitorações e da verificação dos cumprimentos dos requisitos pertinentes, incluindo o registro dos testes de calibração, de acordo com o especificado no plano de proteção radiológica. Então vejam a importância de ter um arquivo organizado, né, atualizado, porque a responsabilidade, vejam, perante a CENEM, desses registros, quando auditados, é de quem? Do titular, que evidentemente não é ele que vai conduzir o processo, mas à medida que ele está atribuindo a outras pessoas que isso seja feito, então ele vai ter o direito também de cobrar quando alguma coisa não estiver adequada. Dentro da exposição ocupacional, os titulares e empregadores de IOE são responsáveis pela proteção deste indivíduo em atividades que envolvam exposições ocupacionais. Os titulares e empregadores devem assegurar que os IOEs ou indivíduos eventualmente expostos à radiação cuja origem não esteja diretamente relacionada ao seu trabalho sejam tratados como os indivíduos do público e recebam o mesmo nível de proteção. No caso de terceirização, o titular, ao terceirizar serviços que envolvam ou que possam envolver exposição de IOE a uma fonte sob sua responsabilidade, deve, letra A, assegurar que o empregador esteja ciente de suas responsabilidades em relação a esses IOEs, conforme estabelecida nessa norma. Assegurar ao empregador desses IOEs ou responsável pelo menos que a instalação atende os requisitos de proteção radiológica e prestar toda a informação disponível com relação à conformidade a esta norma, que o empregador venha a requerer antes
durante ou após a contratação de tais serviços. Então aqui eu alerto a situação dos prestadores de serviço, principalmente de fabricantes. Então, quando tiver contrato de manutenção, startup de sistema que envolva fontes radioativas, entende? É função da equipe de radioproteção envolvida com essas empresas, com esses profissionais, que exija a documentação, exija previamente a documentação desses funcionários, né? Então, é o ASO do camarada para verificar se existe um acompanhamento médico adequado por parte da empresa e o histórico dosimétrico desse funcionário, pelo menos os 6 meses anteriores ao início da atividade dele, da prestação de serviço dele dentro da empresa, e evidentemente que só permitir o acesso desses funcionários que vão se envolver em startup, em manutenção de equipamentos, de medidores nucleares, né, que portem o dosímetro. Então isso é condição, né, sine qua non de ingresso na instalação. Camarada com dosímetro, dentro de validade, coisa e tal, para poder executar a atividade junto das fontes radioativas. Ainda sob disposição ocupacional, os titulares devem, como condição prévia ao trabalho dos IOEs terceirizados, obter dos empregadores histórico de disposição ocupacional prévia e outras informações que possam ser necessárias para fornecer proteção radiológica adequada em conformidade com essa norma. Então, como eu já havia mencionado anteriormente, então a necessidade de exigir previamente do empregador esse histórico é saber se a dose que esse camarada, o histórico de dose desse camarada permite que ele continue executando a atividade. Se o camarada vem, apresenta um histórico de dose já com 19 milisievert nos últimos 6 meses, né? E se o histórico é esse pela atividade dele, eu não devo permitir que esse camarada ingresse na minha instalação. Então ele acumulando mais 1 milisievert, ele vai atingir o limite anual. Então a empresa deve designar um outro profissional para executar essa atividade. Então isso é importante que se fique bem antenado nisso aí. Bom, quanto às obrigações, certo? Então os IOEs também têm as suas obrigações. A primeira delas, seguir as regras e procedimentos aplicáveis à segurança e à proteção radiológica especificados pelos empregadores e titulares, incluindo participações em treinamentos relativos à segurança e proteção radiológica que os capacite a conduzir seu trabalho de acordo com os requisitos dessa norma. Alerta, então, não só treinamentos, mas reciclagem, seminários, palestra, tudo o que acontecer em termos de radioproteção é obrigação do IOE participar, certo? Para sua atualização e para sua conscientização. Letra B. Fornecer ao empregador ou titular quaisquer informações sobre seu trabalho passado e atual, incluindo o histórico de dose, que sejam pertinentes para assegurar tanto a sua proteção radiológica quanto a de terceiros. Ainda os IOEs devem fornecer ao empregador ou titular a informação de ter sido ou estar sendo submetido a tratamento médico ou diagnóstico que utilize radiação ionizante. Letra D. Abster-se de quaisquer ações intencionais que possam colocá-los ou a terceiros em situações que contrariem os requisitos dessa norma. Ainda, os IOEs devem comunicar ao empregador ou ao titular, tão logo quanto possível, qualquer circunstância que não esteja ou possa vir a não estar em conformidade com essa norma. Os titulares e empregadores devem registrar quaisquer comunicado recebido de um IOE identificando qualquer circunstância que não esteja ou possa vir a não estar em conformidade com essa norma e tomar as ações requeridas. Ainda, os titulares devem relatar imediatamente à CENEM as situações em que os níveis de dose especificados para fim de notificação forem atingidos. Isso está regulamentado numa PR do nosso próximo estudo. As compensações ou privilégios especiais para o IOE não devem, em hipótese alguma, substituir os requisitos aplicáveis a essa norma. Uma mulher ocupacionalmente exposta ao tornar conhecimento da gravidez deve notificar imediatamente esse fato ao empregador. Vejam essa observação aqui. A notificação da gravidez não deve ser considerada como motivo para excluir a mulher
ocupacionalmente exposta do trabalho com radiação. Porém, o titular, o empregador, neste caso, deve tomar as medidas necessárias para assegurar a proteção do embrião ou feto, conforme estabelecido nessa norma. Então, é um item que eu pessoalmente questiono na norma, porque ninguém consegue garantir, né, 100% que não haja possibilidade de que esse feto ou esse embrião seja irradiado além do limite. Então, na prática, pelo menos eu procuro executar ou dar essa orientação quando solicitado, tá? Especialmente na área médica, isso é muito comum de acontecer. Então, assim, afasta o funcionário do trabalho com radiação e envolve atividades administrativas, atividade de apoio que não esteja vinculado ao contato direto com a radiação ou a probabilidade de ser irradiado. Durante o período de gravidez, depois tem licença maternidade, coisa e tal. Quando voltar, aí então reintegra a pessoa. Eu, particularmente, eu questiono, né, essa grafia que foi dada para esse item aqui, porque entende? Ela não, na prática, ela não é muito coerente. Para fins de gerenciamento de proteção radiológica, os titulares devem classificar as áreas de trabalho com radiação ou material radioativo em áreas controladas, áreas supervisionadas, horas livres, conforme apropriado. Uma área deve ser classificada como área controlada, então veja, uma área controlada, quando for necessária a adoção de medidas específicas de proteção e segurança para garantir que as exposições ocupacionais normais estejam em conformidade com os requisitos de otimização e limitação da dose, bem como prevenir ou reduzir a magnitude das exposições potenciais. Uma área classificada como supervisionada, quando, embora não requeira a adoção de medidas específicas de proteção e segurança, devem ser feitas reavaliações regulares das condições de exposição ocupacionais com o objetivo de determinar se a classificação continua adequada. Áreas controladas devem estar sinalizadas com o símbolo internacional de radiação ionizante, acompanhando um texto descrevendo o tipo de material, equipamento, uso relacionado à radiação. Vejam, as áreas supervisionadas devem ser indicadas como tal em seus acessos. Os titulares, em cooperação com o empregador, devem estabelecer e implementar um programa de monitoração individual e diária conforme aplicável, levando em conta a natureza e a intensidade das exposições normais e potenciais previstas. Os titulares e empregadores são responsáveis pela avaliação da exposição ocupacional dos IOEs, e essa avaliação deve estar baseada na monitoração individual e diária conforme aplicável. Então, isso é uma responsabilidade do supervisor de radioproteção, fazer uma análise crítica de todos os dados recebidos, quer seja da dosimetria pessoal, então mensalmente o histórico de cada IOE, né, recebido, dar ciência ao IOE, da dose recebida e fazer os devidos apontamentos, bem como fazer uma análise crítica dos levantamentos radiométricos de área para verificar se a classificação dada àquela área se mantém, né, das condições previstas inicialmente. Qualquer IOE que possa receber uma exposição ocupacional sujeita a controle deve estar submetido à monitoração individual, sempre que adequada, apropriada e factível. Nos casos em que a monitoração individual não for aplicável, a avaliação da exposição ocupacional do IOE tomará como base o resultado da monitoração diária, ou seja, do levantamento radiométrico, e as informações sobre atividades do IOE na área. Então vejam, tem que ter muita justificativa, né, para uma empresa abrir mão de um dosímetro, né, cujo custo é custo irrisório, aí, em torno de R$12 por mês, para uma empresa dosimetrar um funcionário. Então, realmente, tem que haver uma justificativa muito forte para a empresa não poder dosimetrar um funcionário, mas
Está na norma. Os titulares e empregadores devem solicitar aconselhamento médico adequado sempre que qualquer IOE em uma única exposição vier a receber uma dose efetiva superior a 100 milisievert ou dose absorvida superior ao limiar dos efeitos determinísticos. Saúde ocupacional, outro aspecto importante previsto na norma. Tá? Os titulares e empregadores devem implantar um programa de saúde ocupacional para avaliação inicial e periódica da aptidão dos IOEs, baseado nos princípios gerais de saúde ocupacional, tendo como referência o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da empresa. Então, o ASO deve ser pré-admissional à função em radioproteção, ou ao momento que o funcionário passou a ser um IOE, ele deve ter um ASO específico que é acompanhado de um exame de contagem de plaquetas. À medida que ele seja afastado das atividades com radiação ionizante, ele deve ter um ASO demissional de que não mais exerce atividade junto a radiações ionizantes. E durante o processo entre ele ser admitido e ser demitido, deve estar evidenciado nos registros de radioproteção que a cada 6 meses todo IOE fez um hemograma com contagem de plaquetas. Então o médico vai dar o visto no ASO dele, olha, contagem de plaquetas ok, apto para a função, então a cada 6 meses ele deve repetir o hemograma com a contagem de plaquetas. Os registros ocupacionais. Então, os titulares e empregadores devem manter registro de exposição para cada IOE, incluindo informações sobre a natureza geral do trabalho, as doses e incorporações quanto iguais ou superiores aos níveis de registro pertinentes, e C, os dados e modelos que serviram de base para as avaliações de dose. Se os IOEs estiverem envolvidos em atividades que levem ou possam levar a exposição a uma fonte que não esteja sob controle do seu empregador, o titular responsável pela fonte deve fornecer ao IAE e ao seu empregador os registros de dose referente ao período de realização dessas atividades. Então, vejam, empregadores e titulares devem dar acesso e informar aos IOEs os dados do seu registro de dose, bem como fornecer cópia do histórico de dose quando solicitado pelo IOE. Então, isso é norma. Tem que ser cumprido. Ainda sobre os registros ocupacionais. Se o empregador ou titular cessar sua atividade envolvendo exposição dos IOEs, deve providenciar por meios para a guarda dos registros de doses anuais em um órgão registro oficial e comunicar esse fato à CENEM. Então, os registros de dose, vejam a importância da organização e da segurança do arquivo de radioproteção. Os registros de dose para cada IOE devem ser preservados durante o período ativo do indivíduo. Ponto. Esses registros devem ser preservados até os IOEs atingirem a idade de 75 anos. E, pessoal, pelo menos por 30 anos após o término de sua ocupação, mesmo que já tenha falecido. Ok? Então, essa responsabilidade, entende, pelos registros da empresa, veja, ela vai até 30 anos mesmo que o funcionário já tenha falecido. Então, isso em função de eventuais, né, efeitos hereditários que algum descendente desse indivíduo possa vir a ser acometido. Controle de visitante. Então, os titulares devem tomar medidas necessárias para assegurar a proteção radiológica adequada de visitantes a áreas controladas, incluindo informações e instruções apropriadas. Letra B. Assegurar que visitantes sejam acompanhados em qualquer área controlada por uma pessoa com conhecimento sobre as medidas de proteção radiológica para qualquer área. E assegurar que visitantes menores de 16 anos não tenham acesso às áreas controladas. Bom, no final, a norma estabelece alguns requisitos para exposição médica, que não é escopo do nosso treinamento, mas saibam que existe essa regulamentação e que a atuação da CENEM na área médica se restringe à parte de radioterapia.
Tem a parte de radiodiagnóstico médico, raio-x, mamografia, tomografia, essa área ela é fiscalizada, ela é regulamentada pela Anvisa. A CNEM não tem ação, entende? Mas no caso de radioterapia em clínicas e hospitais, o escopo é da CNEM, só que o supervisor de radioproteção tem formação, tem credenciamento específico para atuação nessa área. Então, tem aqui as responsabilidades, né? Então, tem uma estrutura já com relação à exposição do público, tá? Aqui retomamos uma área geral. Então, os titulares devem assegurar que as medidas otimizadas de acordo com os requisitos dessa norma também sejam apropriadas para restringir a exposição em áreas de acesso público da instalação sob sua responsabilidade. Os titulares devem assegurar que os materiais radioativos provenientes de tais práticas, sob sua responsabilidade, não sejam liberados no meio ambiente, a menos que tais liberações estejam autorizadas pela CNEM e sejam otimizadas e controladas. Os titulares, em relação às fontes sob sua responsabilidade, devem manter todas as liberações de efluentes otimizados com relação à proteção radiológica, respeitando os níveis de restrição de dose autorizados, considerando a exposição dos grupos críticos. B. Estabelecer os níveis operacionais para a liberação de efluentes radioativos e submetê-los à CNEM para aprovação e monitorar as liberações de efluentes radioativos para demonstrar atendimento aos níveis operacionais de liberação acima citados. Ainda sobre as fontes, letra D, deve monitorar quando aplicável as vias de exposição do grupo crítico decorrente de liberação de efluentes radioativos. E, registrar e manter os resultados dessas monitorações, incluindo as estimativas de dose e emitir os relatórios de monitoração. E, letra F, comunicar imediatamente à CNEM qualquer liberação que possa exceder os níveis operacionais de liberação especificados para fins de notificação. Ainda sob exposição ao público, os titulares devem, quando apropriado, rever e ajustar suas medidas de controle de liberação para a fonte sob sua responsabilidade, sempre que houver mudança nas condições de liberação, vias de exposição ou composição do grupo crítico, que possa afetar a estimativa de dose decorrente das liberações. Qualquer modificação deve ser aprovada pela CNEM. Os titulares devem comunicar imediatamente à CNEM qualquer aumento significativo no meio ambiente de campos de radiação ou de contaminação radioativa, que possa ser atribuído à radiação ou às liberações radioativas provenientes das fontes sob sua responsabilidade. Os requisitos para intervenção, né? Obrigações fundamentais, requisitos de proteção, exposição em situação de emergência, exposição em situação crônica. As obrigações fundamentais. Então, sempre que justificada, devem ser implementadas ações protetoras ou remediadoras, visando a reduzir ou evitar a exposição em situações de intervenção. Qualquer ação protetora ou remediadora deverá ser otimizada em sua forma, extensão e duração, de modo que produza o máximo benefício líquido, levando em consideração as condições sociais e econômicas. Nas intervenções para proteger o indivíduo público, devem ser observados os níveis de intervenção e níveis de ação estabelecidos pela CNEM para diferentes ações protetoras ou remediadoras. Em situações de emergência, os níveis de intervenção pré-estabelecidos devem ser reavaliados no momento de sua implementação, em função das condições existentes, desde que não sejam excedidos os níveis de dose. Neste caso, a intervenção deve ocorrer em qualquer circunstância. Em situações de exposição crônica, quando ultrapassados os níveis de ação relevantes, estabelecidos ou aprovados pela CNEM, ações remediadoras devem ser executadas. Uma intervenção se justifica somente quando se espera atingir um benefício maior que o dano, tendo em conta os fatores de saúde, sociais e econômicos. Então, durante a resposta a uma situação de emergência, a justificação da intervenção, os níveis de intervenção e os níveis de ação pré-estabelecidos pela CNEM poderão ser reconsiderados pelos órgãos envolvidos na intervenção, levando em conta fatores característicos da situação real, tais como a natureza da liberação, as condições meteorológicas e outros fatores não radiológicos relevantes, e a probabilidade de que ações
protetoras tragam um benefício líquido, dadas as incertezas envolvidas. No caso de exposições ocupacionalmente recebidas no curso de uma intervenção, devem ser cumpridos os seguintes requisitos, conforme apropriado, em relação às equipes de intervenção. Letra A. Nenhum membro da equipe de intervenção para atendimento a situações de emergência deve ser exposto a uma dose superior ao limite anual de dose para exposição ocupacional, estabelecido nessa norma, exceto com a finalidade de, primeiro, salvar vidas ou prevenir danos sérios à saúde. 2. Executar ações que evitem dose coletiva elevada. Ou 3. Executar ações para prevenir o desenvolvimento de situações catastróficas. Letra B. Quando da realização de intervenção para atendimento a situações de emergência sob as circunstâncias mencionadas acima, as doses efetivas dos membros da equipe devem ser inferiores a 100 milisievert, com exceção das ações para salvar vidas, quando devem ser sempre observados os limiares relacionados aos efeitos determinísticos. C. Somente voluntários podem empreender ações nas quais a dose efetiva possa exceder 50 milisievert. Nesses casos, esses voluntários devem ser informados com antecedência dos riscos associados à saúde e devem ser treinados para as ações que possam ser necessárias. Quando a fase de pós-emergência de uma intervenção for iniciada, os membros das equipes que efetuam operações de recuperação deverão estar sujeitos aos mesmos requisitos de exposição ocupacionais para as práticas conforme estabelecidos nessa norma. E os titulares, empregadores e responsáveis pelas demais organizações envolvidas na intervenção devem, durante a intervenção de emergência, fornecer proteção radiológica apropriada aos membros das equipes, avaliar e registrar as doses recebidas e, quando a intervenção terminar, fornecer os históricos das doses recebidas. Letra F. As doses recebidas em situação de emergência não impedem exposições ocupacionais posteriores, uma vez que essas não devem ser contabilizadas para fins de conformidade com os limites de dose para práticas. No caso de ter recebido, em uma situação de emergência, uma dose efetiva superior a 100 milisievert, ou seja, o limite para 5 anos, considerando que o limite de dose anual é 20 milisievert, então 5 anos daria os 100 milisievert, tá? Dose absorvida, então, nessa situação, ou dose absorvida superior ao limiar de efeitos determinísticos, o titular ou empregador deve solicitar aconselhamento médico qualificado antes que o membro da equipe venha submeter a qualquer situação, a uma nova situação de exposição adicional. Cada titular responsável por fonte que possa necessitar de uma intervenção em situação de emergência deve assegurar a existência de um plano de emergência, definindo as diversas ações e responsabilidades aprovado pela CENEM. Os titulares devem garantir os meios adequados para informar prontamente a CENEM sobre a letra A. Previsão ou avaliação prévia da extensão e significância de qualquer liberação acidental de material radioativo para o meio ambiente. B. Evolução da situação. Letra C. Necessidade de ações protetoras. Ainda, exposição em situações de emergência. Os titulares deverão notificar imediatamente a CENEM quando houver possibilidade ou quando ocorrer uma situação que requeira intervenção e deverão mantê-la informada sobre a situação, sua evolução e como se prevê que se desenvolva. Letra B. As medidas tomadas para a proteção radiológica do IOES e dos indivíduos do público. Letra C. As exposições ocorridas e as previstas. Requisitos para intervenção em situação crônica. Então, planos de ações remediadoras genéricos ou específicos para o local relativos à situação de exposição crônica devem especificar as ações remediadoras e os níveis de radiação justificados e otimizados, considerando a. Exposições individuais e coletivas. B. Os riscos radiológicos e não radiológicos. E. Letra C. Os custos financeiros e sociais
os benefícios e a responsabilidade financeira para as ações remediadoras. Observe que os níveis de ação para intervenção em situações de exposição crônica devem estar baseados nos critérios e valores estabelecidos ou aprovados pela CNEM. Bom, como foi mencionado anteriormente, tá, a partir da publicação dessa norma, uma série de questionamentos surgiram em relação a um detalhamento maior de limites, de procedimentos, enfim, vários questionamentos. Então, a partir da publicação da norma, foram sendo editadas posições regulatórias, certo? Então, regulamentação da lei maior, que seria a NN 3.01. Então, a partir então da implantação dessa norma, foram criadas até novembro de 2014, né, 11 posições regulatórias, certo? Então, cada uma referente a um tópico importante, né? Então, o detalhamento, né, uma discussão maior sobre essas posições regulatórias farão parte do nosso próximo módulo. Então, aqui, quando foi criada essa norma NN 3.01, possíveis impactos que foram levantados na época: número 1, incorporação de novos conceitos e terminologia, né, como exemplo, prática, intervenção, IOE, titular, por aí. Adoção de novos limites de dose para IOE e de público, a redução do limite anual de dose. Então, isso teve uma repercussão realmente significativa, né? Reavaliação da classificação diária em função disso, né? Reavaliação de blindagem de fontes radioativas e geradores de raio-x em geral, a restrição de dose para IOE indivíduo do público, então reavaliação de toda a otimização, novas responsabilidades para titular, empregador, IOE e supervisor de radioproteção, né? Alteração no controle de trabalhadores, nível de investigação e notificação, novos critérios de intervenção, né? Com reavaliação dos planos de radioproteção e emergência dessas empresas. Então, hoje em dia já se consegue verificar o impacto que cada um desses itens teve na implantação dessa norma NN 3.01.